Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós vamos ver o verso número 4, a continuidade, que ninguém pode fugir do Senhor. Não há esta possibilidade. Jonas queria fugir da responsabilidade, do compromisso. Nós não temos como. Quando Moisés tentou fugir, Deus quase o matou. Não deixe isso acontecer com você. Nós temos a obrigação de servir ao Senhor. Ele nos salvou. Ele fez tudo por nós. Veja o versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Deus domina tudo. Jonas pensou que poderia fugir da presença do Senhor. Ele começou a descer, ele foi até Jope, descendo para Jope, porque é a cidade marítima. Depois ele desceu para o fundo do navio, continuou descendo, e ali, quietinho, nós vamos ver a partir de amanhã, o dorminhoco, ele dormindo, ele pensava que Deus não estava vendo, que Deus não iria encontrá-lo. Deus está te vendo. Deus está te vendo agora. Deus está triste porque você disse não ao trabalho do Senhor. Deus está triste porque você disse não ao cargo na igreja, da qual Deus te preparou para isso. Não estou falando aqueles que Deus ainda não preparou, mas aqueles que Deus já preparou. Deus te colocou porque você disse não. Deus está triste quando você diz não na ajuda missionária, na ajuda nos campos, no trabalho, nas visitas, nas cartas, nas lágrimas junto com eles. Deus fica triste quando nós abandonamos a obra missionária. Jonas abandonou aquelas almas. Jonas esqueceu, Deus ficou triste. Só que não há possibilidade de fugir da presença do Senhor. Deus é o Criador, agora ele vai usar a natureza. Ele manda um forte vento. Quantos ventos fortes você está enfrentando? Quantos ventos contrários você está enfrentando? Lembra naquele barco? A tempestade, eles estavam indo contra o vento contrário? Tem algum vento contrário na sua vida? Pensa nisso. Talvez seja Deus que levantou, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus é o Criador, Ele pode. Elimina esse vento contrário, se arrependendo, entendendo o que Deus quer para você. Voltando para o princípio, levanta-te. Não se levanta como Jonas, ao contrário da vontade de Deus. Mas se levanta na posição bíblica, naquilo que Deus preparou para você. Pensa nisto. O mar veio, o vento veio, porque Deus mandou, porque Ele é Criador, Ele é soberano, Ele que manda. E fez-se o mar uma forte tempestade. Eu não sei qual tempestade você está enfrentando na vida. Pode ser uma provação? Se for, é diferente. Pode ser uma tentação? Pode. E se essa tempestade for a ira de Deus? Nesse caso aqui era a ira de Deus. Porque Deus mandou ele para um lugar e ele quis resolver com sua própria vontade. O que aconteceu quando Adão pecou? Deus deu uma ordem. No momento que Adão desobedeceu a ordem de Deus, Adão estava dizendo, eu posso fazer as coisas da minha própria vontade, da minha própria maneira que vai dar certo. Naquele instante, Adão estava dizendo, eu não preciso depender de Deus. E aí aconteceu a tragédia. Todas as vezes que nós desobedecemos, nós estamos dizendo que nós não precisamos depender de Deus. Jonas estava dizendo que não precisava depender do Senhor. E aí, irmãos, a tragédia veio. Veio um grande vento e uma forte tempestade. Que tempestade você está enfrentando? Pensa bem, se for a ira de Deus, deixa Ele apaziguar hoje ainda. Depende muito da sua decisão. Depende muito daquilo que você abre o coração nesse instante e fala com o Senhor. E aí você vai ver essa tempestade virar apenas uma garoa, como a gente diz lá em São Paulo, uma neblinazinha. Aqui na Bahia não se usa esse termo, mas lá em São Paulo, apenas uma garoa. Uma grande tempestade. O final do verso diz assim, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Não era algo simples. Tudo por causa de um profeta que estava desobedecendo. Deus precisou agir, mover a natureza, um forte vento, uma tempestade. Aquele navio que parecia intocável, agora ele estava a ponto de quebrar-se. Foi igual ao Titanic. Nem Deus pode afundar esse barco. Aí Deus diz, eu posso.
vocês deveriam aprender a depender de mim. Senhor, nós vamos colocar esse barco no mar, e se for pela tua vontade, ele vai flutuar. Se o Senhor guardar, ele vai e volta. Mas quando eles disseram que nem Deus poderia afundar aquele barco, um pequeno iceberg rasgou a lata daquele navio, e um navio tão sofisticado foi parar nas profundezas do mar. Hoje, agora recente, no ano passado, alguns empresários tentaram, dentro de um mini submarino, chegar até o Titanic e tirar fotos e tudo. Aquele mini submarino também explodiu e todos morreram. Não brinque com a ira de Deus. Não brinque. Levanta-te para a coisa certa, senão as consequências virão. Eu não sei os ventos contrários que estão sobre a sua vida, eu não sei as tempestades que estão à sua vida, mas não deixe o barco afundar. O barco estava quase indo a pique. E Deus fez algo. Naquela tempestade com os discípulos, eles disseram: Senhor, socorre-nos, está afundando. Jesus diz: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eu preguei a mensagem há muitos anos. No barco com Jesus, ele nunca vai afundar. Se Jesus estiver no barco, ele nunca vai afundar. Mas não tire Jesus do barco. Jonas conseguiu tirar Jesus do barco. E se ele não se arrepende, aquele barco iria afundar. Não deixe o barco da vida te afundar. Deixa Jesus no barco. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento, pela tua preciosa e poderosa palavra. Abençoa cada vida que assiste e ouve, ó Deus, cada família, que o teu nome seja engrandecido e que essas mensagens cheguem até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.